Quer saber tudo sobre sanidade animal? Então não perca a série de aulas que iniciaremos hoje. Para começar, vamos falar de botulismo e tétano em bovinos. Olá, meu nome é Tairone Prado, sou médico veterinário e hoje iremos tratar sobre o tema de botulismo e tétano na sanidade de bovinos. O botulismo e o tétano, a gente comenta que pertence ao grupo das clostridioses. É um grupo grande, complexo de doenças, atinge hoje, são mais de 100 bactérias conhecidas, sendo que 7 a 8 bactérias de interesse veterinário. O botulismo é causado pela bactéria Clostridium botulinum e o tétano da bactéria Clostridium tetani. Ambas são produtoras de toxinas neurotóxicas, ou seja, as toxinas ao atingirem a corrente sanguínea, elas procuram uma região específica do corpo do animal, na onde vão atingir a parte motora, ou seja, a parte de condução nervosa desse animal. Nos dois casos, a gente vai tratar um pouco mais adiante que esse animal terá reflexos na locomoção e reflexos neurológicos. E são toxinas potentes em gerais. Começaremos tratando do botulismo, é uma bactéria encontrada amplamente no solo e trato digestivo dos animais. E das toxinas conhecidas, naturalmente produzidas por bactérias, talvez seja a mais potente conhecida. Ela resiste ao suco gástrico, então quando ingerida em um alimento ou em qualquer outro contaminante, ela consegue ultrapassar a digestão enzimática que acontece no estômago. Então assim ela tem uma grande resistência ao ataque dos ácidos dentro do estômago. Tem uma alta capacidade de atravessar as mucosas. O que são mucosas? Mucosa é qualquer região do corpo do animal que seja úmida. Então entra boca, nariz e até outras regiões do corpo. Só para exemplificar a questão da potência dessa toxina, 1 grama dessa toxina é suficiente para matar até 1 milhão de pessoas. Então, para ter uma noção da potência dessa bactéria e do que ela é capaz de fazer com essa toxina. É um problema encontrado hoje mundialmente, mas principalmente em países de um clima um pouco mais quente. Então, na Oceania, África, América do Sul, até para ter condições favoráveis ao crescimento e desenvolvimento dessa bactéria. É comum em regiões onde há deficiência do elemento mineral fósforo. Então, no Brasil, eu poderia dizer que em todo o território nacional temos uma carência desse mineral, tanto no solo quanto nas espécies forrageiras que são cultivadas para fornecer alimentação aos animais. E como a gente trabalha muito no modelo de produção extensiva, às vezes falta uma mineralização adequada, uma suplementação com ração e proteínas para esse animal. E temos também casos de intoxicação aguda, onde em situações bem características eu posso ter uma elevada produção dessas toxinas e crescimento dessa bactéria. Nessa imagem em questão, a gente pode observar que uma pastagem bastante degradada, com bastante presença de cupim e os animais debilitados. Então, é uma condição favorável a um microambiente favorável ao desenvolvimento da bactéria e que os animais consumam alimentos deteriorados. Quais são os fatores predisponentes para que ocorra essa doença nas condições brasileiras? Um fator predisponente é o sexo. A gente sabe que animais em lactação, animais gestantes, animais em crescimento têm uma maior demanda pelo elemento mineral fósforo. Sendo assim, a tendência é maior de ter carência nesse sexo específico. Então, no caso da fêmea, ela tem maior tendência a ter o botulismo do que o macho. Por quê? Em lactação ou em gestação, ela tem uma demanda maior pelo elemento mineral fósforo. Raças leiteiras, a gente também sabe que tem uma exportação desse nutriente um pouco maior diariamente. Então, a demanda de consumo também é maior. Idade, animais jovens que estão em crescimento acabam que, por estarem crescendo, tem uma formação esquelética, uma formação muscular, que demanda maior quantidade do elemento fósforo também. Época do ano, a gente observa tanto na época da seca quanto na época da chuva, mas geralmente na época da chuva, quando o animal está crescendo, o alimento está mais abundante e a demanda por minerais é maior. Na época da seca, o animal cresce menos, até porque a demanda
A oferta de alimento é um pouco menor e a demanda de mineral é um pouco menor. Mas a gente vai tratar um pouco também adiante que na época da seca, no finalzinho da seca, eu posso ter alguns fatores que aumentam a incidência de botulismo. E o manejo e alimentação dos animais. Sempre que você oferta um alimento em qualidade e quantidade, a gente tem menos risco do animal desenvolver qualquer que seja a doença, inclusive o botulismo. Então, nesse exemplo, nessa imagem a gente pode observar que tem uma vaca comendo um pedaço de um osso. O que isso demonstra? Carência mineral. Esse animal está numa pastagem ao fundo degradada, faltando o elemento mineral fósforo e tendo carcaças à disposição. Então o animal morreu, a ossada ficou ali, não foi acondicionada, não foi descartada corretamente, e esse animal encontrou um osso e está ali se mineralizando, o que deveria ser feito pelo produtor no coxo. Então demonstra dois problemas nessa imagem: o descarte incorreto de carcaças e a falta da mineralização. Não é uma imagem hoje tão comum de se observar a campo, mas em algumas regiões do Brasil ainda observamos essa questão. Quais são os fatores de risco? O primeiro é o ambiente anaeróbico. O que é um ambiente anaeróbico? Um ambiente onde falte oxigênio. Então, se eu pegar uma silagem, por exemplo, que é uma alimentação que é conservada de forma anaeróbica, fermentada, eu tenho um ambiente favorável ao desenvolvimento dessa bactéria, o Clostridium botulino. Mas, se bem acondicionada, sem excesso de umidade, a silagem não tem esse problema com o botulismo. Mas, assim, todo ambiente anaeróbico favorece o crescimento dessa bactéria. Matéria vegetal em decomposição, então, na silagem, quando a gente colhe uma silagem com alto teor de umidade, é comum na parte inferior do silo eu ter o acúmulo de líquido. Então, fica um pouco mais úmido, é comum que aconteça a deterioração desse material. Carcaça de animais em decomposição, como observado nessa imagem. Então, o animal morreu, não foi deslocado a um cemitério, a um local de descarte sanitário, e fica ali à disposição, um material em decomposição, tanto para o consumo dos animais domésticos quanto animais silvestres também, o que vai potencializando a vida útil dessa bactéria no solo. Ossos abandonados, então às vezes o animal morreu, foi decomposto, mas a ossada ficou à disposição. Então, no momento de falta e carência do mineral fósforo, ele pode consumir esse osso. Comentamos a silagem com excesso de umidade, alimentos com presença de carcaças de animais, então o mau acondicionamento dos alimentos, um rato pode entrar ali, pode morrer e pode desenvolver essa bactéria, um passarinho que cai às vezes dentro de um reservatório de milho ou uma silagem. Um exemplo que eu tenho presenciado a campo é o tatu. Ele perfura a lona do silo, entra dentro da silagem, um ambiente anaeróbico, falta oxigênio, ele morre ali dentro e com o passar dos dias a gente nem percebe que ali tem um animal morto. E isso pode estar contaminando esse alimento. Cama de frango, hoje é proibido o uso na alimentação. Então tem uma lei específica que regulamenta. Mas quando era utilizada a cama de frango, a gente tinha muitos animais que morriam dentro da granja, né, nessa cama de frango, e eles utilizavam na alimentação animal. Hoje é proibido, depois do mal da vaca louca, então a gente acabou proibindo isso no Brasil, até por questões sanitárias. Cirurgias contaminadas, então às vezes uma cirurgia a campo é feita em ambiente que não é favorável, muito contaminado, poeira, sujeira, e isso pode aumentar a incidência de botulismo. O uso das cacimbas. Cacimbas é uma represa de baixa profundidade, que é muito utilizada principalmente em regiões planas, onde falta água de córrego, as aguadas naturais, o pessoal perfura e ali tem um reservatório de água. Acumula água da época da chuva, só que o problema maior não é na chuva, é no finalzinho da seca, que era aquela situação específica da época de final de seca. A água vai abaixando e o bovino tem uma tendência de entrar na água, beber e urinar e defecar na própria água. Então, para quem já observou isso a campo, a vaca entra numa represa e urina, defeca dentro dessa represa. Então, esse acúmulo de matéria orgânica condicionado com final de seca, um período muito quente e baixo volume de água, água parada, é um fator predisponente, é um fator de risco para o crescimento da bactéria botulínica. Então, aqui mostrando uma cacimba, onde os animais estão chegando na aguada e naturalmente o animal ele entra dentro dessa represa e acaba urinando, defecando nesse ambiente. E no segundo caso, uma silagem mal acondicionada,
a lona está rasgada ou não está sendo coberta todos os dias e favorece o crescimento da bactéria. Qual que é o mecanismo de ação? A toxina botulínica, que é produzida por essa bactéria, ela se liga na junção entre o músculo e o nervo. Então, quando eu faço uma contração muscular de qualquer músculo que eu tenha, depende desse impulso nervoso. Essa toxina age nessa junção e ela bloqueia a contração muscular. Então, impede que o animal contraia. Então, os músculos dele vão ficar flácidos. Por isso a gente fala paralisia flácida, que é um dos sintomas do animal. O animal não conseguir contrair a musculatura. E a morte ocorre dias após, às vezes rápido, às vezes um pouco mais demorado, até 10 dias, o curso normal, por parada respiratória. Geralmente, o animal começa atrofiando os músculos da perna, vai subindo e quando chega na região do diafragma, que é um músculo respiratório, esse animal não consegue mais fazer a movimentação de inspiração. Com isso, cessa a respiração, ele tem uma parada respiratória e leva o animal à morte. Por também não conseguir se locomover, ele deixa de se alimentar ou beber a água. E com isso a gente também tem uma restrição de ganho de peso, o animal passa fome e com isso ele pode estar morrendo ainda mais rápido do que a própria parada respiratória. Quais são os sinais clínicos que a gente pode encontrar a campo? O primeiro caso é a pupila dilatada. A gente tem um músculo que faz a contração da pupila e como essa toxina age em todo o corpo do animal, ele não consegue fazer essa contração da pupila, então ele fica com a pupila dilatada. As mucosas, região de boca, nariz, que é a região úmida do corpo, se torna seca, tanto pela falta de ingestão de água, quanto pelo próprio quadro clínico. Diminuição da salivação, o bovino, naturalmente, ele saliva o dia inteiro, ele produz saliva constantemente, ele não consegue regular a produção de saliva, e ele para de salivar, isso por reflexos neurológicos. Flacidez da língua, ele não consegue manter a língua dentro da boca, então naturalmente ele pode ter essa queda, a língua sair e ficar pendular na boca dele. Para alimentação, incoordenação motora, como a gente pode observar nessa foto, a vaca tentando levantar e não consegue fazer a distensão completa dos membros. O que a gente chama hoje de paralisia flácida. E o animal fica em decúbito. Decúbito é o animal não se levantar, ele ficar deitado. Então, a gente chega próximo ao animal, vamos pegar aqui a raça Nelore, que naturalmente é um animal criado extensivo, um pouco mais arredio à aproximação, e o animal não consegue se distanciar da pessoa que está ali próxima. Então, já comentado, a questão da língua, o animal não consegue retirar, não consegue retrair a língua, e na segunda imagem o animal não consegue levantar, ficando prostrado a campo. Tratamento. No caso do botulismo, primeiro passo em qualquer doença, eu recomendo você consultar um médico veterinário. Por quê? Nem toda pessoa está preparada tecnicamente para chegar e fazer o diagnóstico. Então, dentro das doenças veterinárias de ocorrência em bovinos, muitas são muito similares. Essa doença deu febre. São mais de 1000 doenças que o sintoma é febre. Então, não posso fechar um diagnóstico só naquilo que eu estou observando. Então, é bom que consulte um médico veterinário antes de qualquer tratamento. Mas no caso do botulismo, uma das formas de tratamento é utilizar o soro polivalente para botulismo. Então, aplicando esse soro, em casos leves eu consigo reverter esse quadro de botulismo. Em casos graves, naturalmente, decorre para a morte. E a mortalidade é bastante alta. Em todas as clostridioses, inclusive botulismo e tétano que está sendo tratado nessa aula, a mortalidade é sempre alta. Sempre o prognóstico é ruim. O animal, a tendência é culminar com a morte. Controle e prevenção. Então, prevenção do botulismo seria destino correto às carcaças, não deixar carcaça a pasto. O animal morreu, ele tem que ser destinado a um cemitério, tem que ser enterrado. Nessa imagem, nessa primeira imagem superior, o sistema de compostagem não deixa nenhum resíduo biológico no ambiente. Inclusive, posteriormente, a compostagem eu posso estar utilizando essa carcaça dentro da compostagem como um adubo orgânico. Evitar a contaminação dos alimentos, então as boas práticas de manejo da alimentação dos animais. Evitar fontes de água parada, então o uso de cacimba, de represa, tem que estar sempre observando a qualidade dessa água.
E é recomendável, na época mais quente e mais seca do ano, onde o nível está um pouco mais baixo, fazer sim uma desinfecção. Então a gente utiliza muito o calcário, o próprio calcário, o cal virgem, eleva um pouco o pH dessa água, diminui a acidez da água e se torna uma condição menos favorável ao crescimento das bactérias. Uma dieta balanceada, uma alimentação balanceada, acaba que o animal não vai procurar se alimentar de osso ou resto de animais para mineralizar, ele já vai ter o mineral na dieta e preventivamente a vacinação. Então hoje tem várias vacinas comerciais no mercado, polivalentes, que trabalham com várias doenças de uma só vez. Então o animal vacinado, ele está resguardado de ter a doença. Então finalizamos o botulismo, vamos continuar com o tétano. Também é uma bactéria do gênero Clostridium, amplamente distribuída no ambiente, ocorrência mundial e com alta mortalidade. O tétano, a gente cresce escutando falar dessa doença, pisa num prego enferrujado, a mãe já fala, nossa, tem que passar uma água oxigenada, já está preocupada com o tétano. Então é uma doença um pouco mais comum para nós no dia a dia. Quais são as fontes de infecção e fatores de risco? Da mesma forma que o botulismo, materiais contaminados com a bactéria, presentes tanto no solo quanto nas fezes. A gente comenta que a clostridiose está em todo local no ambiente. E a gente tem que evitar como? Prevenindo. Então, um trauma perfurante, uma cirurgia, a gente tem esse problema com tanto tétano quanto outros clostridium. Então, qual que é o fator de risco? Um trauma, um corte, uma lesão ou uma cirurgia contaminada. Uma prevenção que eu comento é não fazer cirurgias dentro do curral. O curral é o local mais contaminado da fazenda. Então a gente evita fazer uma cirurgia, um procedimento cirúrgico dentro de um curral. Qual que é o mecanismo de ação? Similar ao botulismo, ele age nessa junção do nervo com a parte muscular. Só que a ação é o contrário. No botulismo, o animal relaxa e não consegue contrair. No tétano, o animal contrai e não consegue relaxar essa musculatura. Então a gente chama de paralisia espástica, ou seja, o animal fica duro. A morte também acontece por parada respiratória. Quando chega na região do músculo diafragma, o animal contrai esse músculo e não consegue mais fazer a liberação do ar que ele está respirando. Isso leva à morte. Então, nesse exemplo, eu posso observar que o animal está com as patas duras, esticada. E a cauda, que a gente fala cauda em bandeira. Como o músculo que levanta a cauda é um pouco mais forte do que o músculo que contrai, abaixa essa cauda, o animal fica com essa cauda um pouco levantada, como a gente observa aqui na imagem. Posicionamento de orelha, o animal acaba ficando com a orelha um pouco levantada devido a essa contração muscular. Então, sinais clínicos: rigidez, alteração da frequência cardíaca e respiratória, trismo, que o animal fica mordendo e rangendo os dentes, disfagia, que é parar a alimentação, o animal para de comer, opistótono, que o animal próximo à morte, ele puxar o pescoço para trás. Mostraremos nas imagens posteriores. Expressão facial alterada, contração dos músculos faciais, então o animal fica com uma cara um pouco diferente. Distúrbios de locomoção e sensibilidade, essa cauda em bandeira e orelhas levantadas. Observa que na imagem o bezerro está com a orelha ereta. Nessa primeira imagem, esse animal que está contaminado com tétano, ele está com posicionamento de membros um pouco mais eretos, a cauda em bandeira e orelha levantada. E na segunda imagem, o animal com o pescoço para trás, indicando o opistótono, que é um sinal neurológico. Tratamento do tétano. Primeiramente, consultar o médico veterinário. Nesse caso, o soro antitetânico, ele é muito eficiente, muito mais eficiente que no botulismo. A gente consegue reverter alguns casos usando o soro antitetânico e sempre como apoio usar o antibiótico para prevenir a disseminação da bactéria e outros medicamentos de apoio, como o soro, a desinfecção do local, o anti-inflamatório, de acordo com cada caso. E sempre que for tratar contra tétano, levar esse animal para o local silencioso. Por quê? Devido à contração dos músculos da orelha, o animal fica muito sensível ao som e também sensível à luminosidade. Então, sempre em um local reservado escuro e sem barulho. Prevenção. Similar ao botulismo, a prevenção é a limpeza, asepsia nas cirurgias, pós-operatório, cuidado com animais em pós-parto. Eu tenho uma lesão no parto natural e a gente tem que tomar cuidado. Cura adequada de umbigo, que é uma porta de entrada, limpeza do ambiente, desinfecção do ambiente e vacinação. A vacinação é o meio mais eficaz e mais barato da gente estar prevenindo a doença.
Então, gostaria de agradecer a atenção de todos vocês, telespectadores, e até a próxima aula.